Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Estamos mais uma vez com o programa Medicina em Destaque, trazendo, como digo sempre, pessoas que se destacam pela sua arte, pelo seu amor, que fazem da medicina um hino sagrado em defesa da saúde, da cura, do povo que lhe procura, também do alagoano aqui, do brasileiro. E hoje, eu digo assim, tenho a honra em receber hoje no nosso programa o professor Marcos Davi, oncologista de fama, pessoa maravilhosa que nesse Outubro Rosa combate o câncer de mama. Também trago no programa o Dr. João Aderbal, um grande mastologista e grande profissional, vem hoje apresentar tudo sobre este CA, coisa, etc. e coisa e tal. Com muita alegria recebemos aqui esses dois profissionais, baluarte da medicina alagoana e brasileira, que se encontram aqui para trazer informações a respeito do Outubro Rosa, a respeito do CA de mama. Dizer para todos os telespectadores que nós não estamos aqui sem máscaras, mas mantendo o distanciamento, né, adequado, e para que essas informações possam sair e você possa ler nos nossos lábios tudo essa verdade de uma forma real para você. Então, professor Marcos Davi, professor João Aderbal, uma alegria imensa tê-los aqui. Esse cordel é porque nós vamos ter também aqui uma parte da arte, não é? Falar sobre a arte dos seios. Como disse um poeta, deixa eu ver se eu encontro. O poeta disse assim: estes teus seios pulados que estão me desafiando, são dois carvões faiscando, são dois punhais afiados, que ferem todos os cristãos. Para meus lábios pagãos, são dois saputi maduros, quero ver teus seios duros nas conchas da minha mão. Então, assim se manifesta o poeta. Peço venha ao professor João Aderbal para ceder a palavra inicialmente ao Dr. Marcos Davi, que vai falar um pouco sobre a parte artística dos seios. Professor Marcos Davi, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu prezadíssimo colega e amigo Gerson Odilon, professor da universidade, respeitadíssimo, com quem eu tenho a honra e a satisfação de conviver na nossa Academia Alagoana de Medicina, onde você sempre nos encanta com suas manifestações artísticas, sua poesia, que, né, a arte faz parte da medicina, ela nos ajuda no dia a dia. É uma honra muito grande estar aqui, principalmente estando ao lado do Dr. João Aderbal, não é, que é uma figura consagrada na medicina alagoana, foi o primeiro realmente mastologista que chegou aqui, que organizou a mastologia. Existiam muitos cirurgiões brilhantes que abordavam e tratavam mama, mas o João foi o primeiro que chegou com formação específica em mastologia, com todas as doenças da mama, que são inúmeras. Ele fala disso muito melhor do que eu, não é? E tem uma experiência também em neoplasia. Então, o que nós pensamos, Gerson, foi começar, não é, a nossa conversa hoje bem informal, bem, não é, bem tranquila. Entre amigos e colegas, né? Isso é como se nós estivéssemos em casa, né, Joãozinho? É verdade. Eu chamo Joãozinho porque é um apelido carinhoso do dia a dia. Então, eu pensei em iniciar a nossa conversa, como o seu público é não só muito grande, como muito eclético, como é um público muito informado, falando um pouco da história da mama em si, na parte cultural, na parte religiosa, não é? Na parte que envolve as manifestações culturais de um modo geral,
para em seguida a gente ir entrando nos problemas das doenças da mama propriamente dita e no câncer da mama, principalmente no Outubro Rosa, que é a principal razão de nós estarmos aqui hoje. Professor Marcos, assim, qual a importância da mama como feminilização, né? Nessa contextualização, o que traz como simbolismo a mama para a mulher? É notório, né, que desde sempre, desde que o ser humano faz manifestações culturais, desde o Pleistoceno, não é, que a mama representa o órgão do ser humano mais refletido, mais observado, mais cultuado, mais importante como identidade feminina. Não é? O seio feminino é motivo não só de identificação da mulher, de afirmação da mulher, não é? Como de admiração do ser humano de um modo geral, e foi provavelmente o seio feminino aquele órgão, não só da mulher, mas do ser humano, que foi mais representado em diversas épocas, desde o início, pelo ser humano como a representação maior de um órgão do ser humano, é a mama feminina. Tanto é que a primeira manifestação cultural que existe do ser humano, que é uma estatueta chamada Vênus de Willendorf, não é? Que de 37 a 38 mil anos antes de Cristo, ela representa, não é? Essa estatueta está em um museu da Áustria, nós temos até uma imagem aí, não é? Ela representa uma mulher, não é? Forte, mas cujos seios são a manifestação mais potente, mais afirmativa dela. Então, o ser humano, nas suas primeiras manifestações, como essa de 38 mil anos atrás, é Vênus. Vênus, por que Vênus? Vênus é a deusa do amor, não é a deusa do amor, como você sabe, todos os nossos telespectadores Consegue sabem, botar? não é? Então, começa no início, quando o ser humano se afirma culturalmente, que é através da primeira manifestação cultural, sem levarmos a questão da pré-história, onde existiam as manifestações nas cavernas, não é? Existiam ainda hoje, estão mostradas aí, mas quando o ser humano, no Pleistoceno, 38 mil anos antes de Cristo, ele se manifesta em uma estrutura. Então essa seria já a segunda imagem, seria lendas, mitos, mas se a primeira onde a gente mostra a Vênus de Willendorf, né, ela não está aí. Essa seria a segunda, segundo slide, mas nós vemos aí lendas, mitos e religiosidade. Né? Nós temos as Amazonas, que é aquele quadro ovaloide ali no meio. As Amazonas, não é, eram mulheres que a lenda fala, não é, que o nome Amazonas eram guerreiras, não é, que habitavam a região amazônica. A lenda mundial conta que elas se amputavam o seio direito para poder utilizar as flechas e ficar sem para combater os inimigos que queriam, não é, tomar conta da região amazônica. Quer dizer, isso é bastante antigo. Né? Teriam outras imagens, não é? Essa aí, seria essa aqui. Então, nós vemos aqui que do lado esquerdo nosso, do telespectador, essa estatueta, não é, gordinha, com os seios fortes, não é? Os seios abastados, um abdômen também volumoso. Essa é considerada a manifestação artística primal do homem, não é? Ela é do Pleistoceno, quando a cultura começou a se manifestar, o homem deixou de ser um homem primitivo totalmente, a ter manifestações culturais. Então, ela é forte na manifestação, essa imagenzinha menor. É chamada Vênus de Willendorf, 38 mil anos atrás, ela está no Museu da Áustria. Nós vemos outra manifestação também aí, de seio também muito antiga, já da região africana, e nós vemos ali dois
dois quadros extraordinários, né, que representam a força do seio feminino, inclusive como indutor, como estimulador da manifestação humana. Aquele primeiro, não é? Aquela primeira imagem maior, a mulher conduzindo, não é? Os revolucionários durante uma movimentação, não é? É do Davi, não é? O Davi foi o grande pintor da Revolução Francesa, não é? Que pintou inclusive os melhores quadros sobre Napoleão, e ele mostra aí como, na verdade, na Revolução Francesa as mulheres tiveram um papel preponderante, um papel extraordinário, né, de resistência à monarquia absolutista que existia naquela época. Todo mundo conhece as histórias, né, da monarquia absolutista que obrigou a população a fazer a Revolução Francesa muito em cima de Rousseau, de Voltaire, filósofos que levaram para isso. E a imagem menor, não é, aquela ali, é o nascimento da Vênus, não é? Da Vênus, a deusa do amor, de Botticelli, né? Botticelli é um pintor barroco. Essa imagem, esse quadro, aliás, está no Museu degli Uffizi, né, de Firenze, que também é chamada Florença, né? Aquela concha tem um simbolismo? Um simbolismo, exatamente. A concha se abre, né, e traz a vida, não é? A concha se abre e traz a vida, e a vida vem na forma de uma mulher, não é? Chamada o nascimento da Vênus, né? Que ela traz vida, ela traz amor, ela traz conciliação, ela traz confraternização. Os pintores dessa época, os barrocos pré-renascentistas, eles pintaram bastante, não é? Mas esse realmente é um quadro extraordinário, o nascimento da Vênus, de Botticelli. Professor, que importância tem as mamas para a humanidade? Assim? Claro que tem um simbolismo da mulher, etc. Hoje os homens até admiram que uns querem as ter, né? Mas assim, que simbolismo teria, ou qual a importância melhor? Tem muito simbolismo, né? Muito simbolismo. Nós poderíamos, entre eles, dizer que a renovação da vida, não é, passa obrigatoriamente pela mama. Não é? Isso é uma questão observada já nos tempos da Idade Média, que as mulheres que amamentavam, isso hoje está claro, as mulheres que amamentam, os filhos ficam muito mais saudáveis, muito mais resistentes, inclusive, às infecções, de modo geral, às agressões, como também elas é uma forma de, vamos dizer, entre os fatores de proteção de câncer de mama, a amamentação. Isso seria, então, a renovação da vida. É sempre feita através da mama, é uma representação da renovação da vida. E uma das razões, justamente, de ter a identidade feminina, não é, se faz muito através da mama, do seio feminino. Não é? Faz muito, que a evolução da afirmação dos movimentos feministas, né, como a gente pode ver um pouco mais na frente, tem muito a ver com a liberação dos seios. Mas tem toda uma história na cultura e na religiosidade, que tem no segundo quadro, se a gente puder ver, Gerson, que mostra, inclusive, a questão da representação, se puder botar o segundo quadro, aquele, né? Não, seria o terceiro ali. Não, seria isso aí, não é? Nós podemos ver aí, não é, que além das Amazonas, não é, aquele quadro maior ali é Ágata, né, padroeira hoje dos mastologistas. Se não me engano, o dia do mastologista é 25 de fevereiro, né, João? Né? Ágata era uma mulher muito formosa na Baixa Idade Média, uma mulher muito bonita, e tinha se consagrado ao amor divino. Ela tinha uma vocação espiritual, religiosa muito grande. Então, ela não queria, ela era uma cristã. Nessa época existia a perseguição do cristianismo muito, não é? Muito forte pelo Império Romano, e Ágata, então, foi motivo de um amor, uma paixão tremenda de um centurião romano chamado Trinitíus, não é? Que se apaixonou por Ágata
e queria conquistá-la, seduzi-la de qualquer maneira, e Ágata tinha se dedicado a Jesus Cristo. Ágata era uma devota, não é como não tinha ainda entrado para nenhuma, até porque as irmandades, as formações religiosas, os mosteiros, ainda estava em seu início, né? Mas ela já era uma cristã muito devota e ela rejeitou totalmente o amor normal, pagão, digamos assim, mas o amor carnal, não é? Proposto assintosamente pelo... Voto de castidade. Voto de castidade, não é? Voto de castidade, como hoje muitos o fazem e a fazem, muitas mulheres, para entrar num convento, para entrar num seminário. E o centurião romano, não admitindo essa possibilidade, extremamente seduzido por Ágata, ele submete a Ágata a um castigo, prisão, para ver se ela cedia, né, aos seus caprichos, vamos dizer, a sua paixão avassaladora. Né? Mesmo retirou-a do calabouço depois de alguns dias, inclusive, de maltratos. Não é? Mesmo assim, ela resistiu. Então, ele não tendo mais opções, a religiosidade conta, né, os textos religiosos, que os seus seios foram amputados cruentamente. Mesmo assim, ela sobreviveu. Depois disso, ela foi liberada, já uma mulher amputada. Esse é um problema, né, que existiu durante muito tempo no câncer de mama, e rompe o vulcão, o Vesúvio rompe numa erupção e estava ameaçando a cidade onde Ágata vivia, e o texto religioso diz que Ágata levou o seu manto e põe nas lavas do vulcão e o vulcão se acalma. Esse é o texto religioso. Daí, algum tempo depois, quando o cristianismo se consolidou com o Vaticano, o Papa a canonizou. Hoje, Santa Ágata é a padroeira, né, que todos os católicos conhecem. Quem estuda a religião, mesmo não sendo católico, respeita, não é, esse texto religioso. Santa Ágata hoje é a padroeira, não é, dos mastologistas. Professor João Derbal, depois dessa contextualização histórica linda, mostrando assim, como é que se vê, ou como é que um mastologista pode se manifestar em respeito disso, que acompanha tantas pacientes com diagnóstico de CA de mama, evolui, faz todo o follow-up e vê, né, qual o sentimento que ela tem. Isso tem uma importância, primeiro, do aspecto psíquico, né, do comportamento dela, mas inicialmente já serve como uma conduta preventiva, né, já serve como uma lição para se evitar câncer de mama. Como é que o papel do mastologista? Esse papel, Gerson, é bastante importante, e o que você conseguiu fazer hoje foi algo extraordinário, porque nós trabalhamos de forma multidisciplinar. Né? Quando a paciente chega, nós não ficamos só no aspecto de uma paciente que vem com um tumor. Né? É uma paciente que está passando por um problema e, por acaso, é um câncer de mama ou outra patologia, que, nas formas que a gente tem hoje, a gente pode dar tudo que é de melhor para que ela tenha uma sobrevida. E nós passamos do século retrasado, né, de 1894, onde um grande cirurgião, William Halsted, que padronizou a moderna cirurgia, que fez a primeira transfusão sanguínea, que fez a luva, né, pneumática na época, né, que estudou em Viena com Bildt, né, e voltou ao centro da medicina, não era nos Estados Unidos, era na Europa, e quando voltou ele fez todo, no Johns Hopkins,
toda uma dinâmica de estruturação acadêmica e criou a residência médica. E com isso, ele fez as grandes cirurgias baseado na época numa teoria que o câncer era loco-regional e quanto mais ele tirasse de tumor, ele salvaria aquela paciente. Com o passar dos anos e a compreensão e dos mais pensadores, entre eles o Robert Fisher, que era do Instituto Nacional do Câncer, morreu recentemente com quase 100 anos, e o professor Humberto Veronese, esses dois pilares foram que modificaram a história do câncer de mama. Um artigo histórico na New England mostra que é a maior saga da história da medicina. Foi a junção desses dois, comprovando que se fazer uma cirurgia conservadora tinha os mesmos ganhos da cirurgia que se tirava a mama. E isso tem um impacto na vida da mulher muito grande, né? Só que, quando a cirurgia é conservadora, você necessita sempre do radioterapeuta para complementar este tratamento, né, nas cadeias linfáticas e na própria mama, para que o resultado seja o melhor possível, né? Mesmo assim, o que parece ser uma coisa hoje muito trivial, o movimento de mulheres nos Estados Unidos, e o professor Marco Davi trabalha com isso aqui, na Rede Feminina de Combate ao Câncer, primeiro fundando, depois reestruturando, e que não é fácil, porque a manutenção tem custo, né? E tem várias pessoas que são contra a feitura dessas coisas, né? As coisas, às vezes, eles não sabem trabalhar em conjunto. Há uma coisa personalística, né? Aqui em Alagoas. E o grande cirurgião Urban, que era o chefe do Memorial, ele, numa reunião entre as mulheres, ele era totalmente contra a cirurgia conservadora. Foi quando elas disseram a ele: se é isso que o senhor tem a nos dar, a nos propor, nós não queremos, né? E a evolução hoje da cirurgia é uma coisa extraordinária. Nós temos técnicas hoje oncoplásticas que você consegue trazer com treinamento o que o plástico faria e diminuindo aquele dano, né? Diminuindo a assimetria. Em relação aos linfonodos, que era um paradigma de se esvaziar toda a cadeia linfática e muitas vezes não tinha nenhum comprometido, gerando linfedema, erisipela, né? A paciente tinha uma morbidade muito grande. A morbidade, às vezes, era pior do que a doença, né? A paciente ficava com o braço tão edemaciado que elas não podiam exercer suas funções. Pensou uma costureira? Uma doméstica mesmo? Uma né? doméstica, né? Recentemente, o pensamento mecanicista do cirurgião, ele evoluiu, né? Ele evoluiu de uma forma tão grande e eles passaram a estudar para não ficar para trás, porque os oncologistas clínicos e os radioterapeutas são mais estudiosos, e começaram a estudar, porque senão... E viram que ele estava diante de uma doença que era heterogênea, né?
Por quê? Eu tinha um tumor de 1 centímetro e daqui a pouco fazia uma metástase, quando os parâmetros eram só morfoanatômicos. Tá? Foi que se viu. E quando se fazia uma imunistoquímica, se descobriu que você tinha 4 grupos de tumores, que era o luminal A, de muito bom prognóstico, que não precisava fazer quimioterapia, né? O luminal B, que já é intermediário, um enriquecido que expressava o HER2, que era ruim, mas que respondia a uma medicação, a um anticorpo monoclonal, o receptor, e com isso você modificou a história do tratamento. E o 4º tipo, que é aquele triplo negativo, que você sabe que vai ser de mau prognóstico, que você vai ter que tratar com quimioterapia, que a cirurgia não deve ser feita antes. Primeiro você tem que tratar para depois fazer a cirurgia, ver a resposta tumoral, tanto um como no outro, o que responde ao HER2. E com isso você conseguiu modificar a sobrevida desses pacientes. Em relação à parte psicológica, como você bem falou, é preciso você, no sentido mais lato da palavra, abraçar essa paciente, né? O trabalho do oncologista, do mastologista, é de pegar aquela paciente, explicar como vai ser o tratamento, não se furtar em dizer aos outros membros da família como vai ser o desenvolvimento daquilo. As consultas são demoradas, né? Não pode ser consulta curta. Você não pode dar um resultado a uma paciente que ela tem um câncer de mama e soltar os pedidos de exame para fazer uma cirurgia, né? São metodologias totalmente desumanas, né? Você tem que tratar e saber com quem está fazendo. Aquela paciente de 90 anos que chega ali, que você sabe que muito pouco vai acrescentar a sua terapeuta, você age de um modo, né? Aquela paciente mais nova, você vai investir tudo que tem, né? Vai saber se ela tem filhos, se não tem, né? Se vai guardar os ovos, né? Porque ela vai precisar depois ter seus filhos no futuro, né? Tudo isso tem que ser planejado, né? E o que nós tivemos na Santa Casa, e não é assim chover confete para o Dr. Marco Davi, ele sempre teve essa preocupação a despeito da visão, às vezes, distorcida de outros colegas que queria fazer a coisa como ele bem achava que devia fazer. E não foram poucos os problemas, tá? Ele me salvou de alguns. Né? Exagero. O cara queria até me botar para fora lá, né? Exagero. Mas sabíamos contornar, né? Verdade. Exagero. E você vê que a participação no Brasil, por conta da ligação do Veronese com o professor Pinotti, e o professor Pinotti, ele era ítalo-brasileiro, ele foi reitor da Unicamp e depois da USP, né? Ele era grande expressão na mastologia e trazia o professor Veronese e mandou muita gente para o Instituto Europeu. E houve uma grande formação
no Instituto Europeu de brasileiros, inclusive de brasileiros que ficaram lá. Marcaram presença, né? É. O chefe da cirurgia reparadora plástica, o Mari Ritgen, é de Barretos, né? E hoje ele é conhecido na Europa toda, na reconstrução, né? Você vê que o brasileiro, artesanalmente, ele é muito bom, né? Verdade. Nós estamos aqui com dois pioneiros, né, dois profissionais que se dedicam ao estudo do câncer de mama, o Dr. Marcos Davi, oncologista, e o Dr. João Aderbal, que foi um dos pioneiros também aqui. Não sei se tem um vídeo aí de um cordel, eu gosto muito de cordel, o João Simpatia, lá do Ceará, e eu pedi ao professor Geraldo Amâncio, um nome internacionalmente conhecido do cordel. Tião Simpatia. Essa campanha global surgiu nos anos 90, lá nos Estados Unidos, e ao câncer de mama enfrenta, mas só nos anos 2000 ela chegou ao Brasil, nos termos que se apresenta. Além do câncer de mama, nesse tema que se aborda, tem o do colo de útero, para a doença não dê corda. Não brinque com a saúde, a vida pede atitude. Acorda, menina, acorda. O câncer de mama é o inimigo do peito, aquele que ninguém quer, mas mesmo não sendo aceito, chega sem ser convidado. Cuide-se, fica o recado, câncer de mama tem jeito. Sou Geraldo Amâncio e eu Tião Simpatia por essa contribuição ao nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o Dr. Marcos Davi e o Dr. João Aderbal. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoa. Está no ar a maior plataforma de estudos para o Enem. 100% online e acesso grátis aos inscritos no Enem 2021. Acesse agora gazetaweb.com/Hora do Enem. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoa. Estamos de volta com o programa Medicina em Destaque, aqui acompanhado com esses dois pioneiros no combate ao câncer de mama aqui em Alagoas, o Dr. Marcos Davi e o Dr. João Aderbal, cirurgião mastologista e que assim tem muito contribuído com a mulher alagoana, com a mulher brasileira no combate ao câncer de mama. Inicialmente, professor João Aderbal, a gente pergunta assim, que idade a mulher já deve procurar, não um mastologista, mas assim, um clínico na prevenção desse câncer de mama? Que idade agora? A prevenção do câncer em si não, mas para o conhecimento das anormalidades da mama, a partir dos 20 anos, quando ela está formada, porque você pode ter alguma anormalidade, né? Nos países desenvolvidos,
é muito infrequente os cânceres abaixo de 40 anos. Agora, nós aqui em Alagoas, fizemos um trabalho, o professor Marco Davi também, nós tivemos 40% de tumores abaixo de 50 anos. Quanto mais você tem uma população jovem, você vai ter mais casos. À medida que essa população tem uma longevidade, isso vai ser coberto, né? Tanto na Europa como nos Estados Unidos, né? Mas é preciso ficar atento, porque esses cânceres no jovem, eles são mais agressivos e não se pensa nele, né? Olha aí. Você tem uma pessoa de 30 anos que está com aquele nódulo, você não está pensando, a pessoa pensa que é um fibroadenoma, pensa que é um nódulo benigno, né? Na dúvida, biopsiar. É por isso que essa campanha desse ano de combate ao câncer de mama, ele tem um tema, né? Tem. Poderia falar sobre esse tema, dando essa contextualização. Professor Marcos, pode ficar à vontade aqui também. A gente acordou que aqui vai ser, pode fazer pergunta um para o outro. Isso que o João Derbal está falando é extremamente importante. A questão da faixa etária, né? Esse estudo que nós fizemos, mostrando uma quantidade elevada de pacientes abaixo de 50 anos, que a gente sabe que a faixa etária mais acometida é acima de 50 anos, né? Mas as mulheres mais jovens, elas têm que realmente se cuidar. Durante muito tempo se falou que as mulheres deviam apalpar a mama como um método de autodiagnóstico. Autodiagnóstico. Né? Isso Autoexame, hoje, né? Autoexame, né? E autodiagnóstico. Se ela encontrasse um nódulo. Isso hoje perdeu muito do valor, até porque o que a gente quer, o que a gente, mastologista, oncologia quer, é fazer diagnóstico precoce, não é? E quando se palpa um nódulo na mama, dependendo do volume da mama, uma coisa é uma mulher que tem uma mama pequena, uma que tem uma média e outra que tem uma mama pendular, não é? Vai depender muito do volume da mama, o diagnóstico e as abordagens de um modo geral. Mas a autopalpação, ela tem que não perder o valor, né, João? Porque você pode descobrir um nódulo na idade jovem que seja benigno, na maioria dos casos são fibroadenoma, mastites e outras coisas que tenham a conduta, o mastologista é quem sabe. Mas é importante essa questão, não é, da mensagem, não é? Isso veio, não é? Hoje em dia o diagnóstico é feito precocemente ou é buscado, é por isso que a gente faz campanha. Durante as campanhas, o pessoal motiva, né, incentiva esse autoexame por conta da acessibilidade. Essa mulher não tem acesso, mas ela durante um banho, ou no momento mais relaxado, ela pode fazer, conhecendo o seu corpo, pode achar algo diferente, assim, né? Por isso, essa campanha diz quanto mais cedo, como é que é? O quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Mas, Gerson, foi o seguinte, foram duas grandes meta-análises, feita na China e outra na Rússia, que demonstraram o pouco valor do autoexame. Aí o brasileiro, que é repetidor das coisas de fora, e o INCA, que traça as políticas, passou a não utilizar o autoexame como um método de rastreio, e sim de autoconhecimento. Né? O que é mais importante é o exame físico feito pelo médico e a mamografia. Até porque o médico ele vai fazer, além da palpação, tem o professor Genival Veloso de França, que é da Paraíba, ele sempre fala a respeito do toque, né? Que o toque tem poder terapêutico muito maior do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Ou seja, no toque do profissional, ele vai às axilas, né? Ver toda a rede linfática e pode aí também já abrir uma hipótese diagnóstica. Mas como tudo é passageiro, né? O pensamento também, e a rapidez do seu cordel ainda é mais rápida. Verdade. Recentemente, veio a maior autoridade indiana sobre câncer de mama.
A Índia hoje deve ter 1 bilhão e 500 milhões. 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. E ele fez um trabalho extensivo dentro de uma comunidade onde não fazia-se a mamografia. Fazia só o exame físico. E acompanhou em 2 grupos e viu-se que os resultados eram os mesmos. Os médicos renomados brasileiros que estavam nessa reunião, tanto presencial como online, todos concordaram, mas não levaram à frente a ideia, né? Certo. Por quê? Mamografia é um exame excelente. Nós temos mamógrafos suficiente no Brasil, mas de uma forma mal distribuída. Alagoas tem 62 mamógrafos, mas se você for ver a produção no sistema SUS, ela é baixa. Com a pandemia, tivemos a redução de 1 milhão de exames. Nossa. E a outra coisa é a interpretação. Você sabe o princípio da interpretação da mamografia? É a mesma coisa da visão do esquimó. O esquimó tem a capacidade de ver mais de 100 a 100 e poucos tons de branco. E um radiologista bem treinado, ele vê mais de 100 de tons de cinza. Então ele bota os olhos, ele vai achar aquele nódulo que você não viu. Né? Então, às vezes passa. Né? E ela tem que ser completa. Às vezes você tem que comprimir aquela área, tem que voltar. O paciente ele fica irritado se um serviço de mamografia pedir para ele retornar, porque ele vai ficar com medo que houve alguma coisa, né? Para fazer uma compressão, né? Pode ser só uma gordurazinha e não é um tumor, né? A segunda parte da história, e pouco se fala, é que é um exame que ele tem que ser consubstanciado com ultrassom. Mas ele não faz parte do rastreio. Qual que pede primeiro? A mamografia? A mamografia. Quando é no medicina suplementar, quase de cara você pede os 2, né? Verdade. No SUS, não. Mas o ultrassom é um exame que ele tem limitações. Ele é operador dependente e aparelho dependente. Né? Aí precisa ter um cuidado necessário. Se você trouxer para mim um exame, eu olhando o exame, eu vendo o tipo de sonda que foi usado e as imagens que estão ali, eu já sei que não tem nada e aquilo ali é eu costumo falar, é uma carta de amor que eu vou acreditar ou não, né? Então, esse que você tem de tudo, e saiu recentemente na Veja São Paulo, quem não tiver, assim, eles dizendo, o presidente da sociedade, nos grandes hospitais de ponta, está fora do circuito. Né? Porque a pessoa não vai procurar. Você tem São Paulo, toda a rede do DOR, Sírio-Libanês, Einstein, 9 de Julho, né? Hospital Alemão, né? Oswaldo Cruz, até o AC Camargo, né? Com toda uma rede e com todos os exames. E você faz tudo na mesma hora. Você tem um hospital público lá,
chamado Perolabai, não é? Que é o nome do americano, que também você consegue fazer tudo. Esse cara, eu sou fã dele, é o professor Luiz Henrique Gebrim, é o professor titular lá da Escola Paulista. Ele aparece pouco, que ele não gosta de se mostrar, sabe? Mas ele consegue fazer, assim, uma medicina que é prática. Ele disse, eu sou fruto de um país pobre que eu tenho que agilizar o diagnóstico. Né? Eu tenho que fazer essa biópsia o mais rápido possível. Em termos de propedêutica hoje nós temos, assim, ultrassonografia em 3D, né? Professor Marcos, essa propedêutica eu acho que começou logo numa... Mas você abordou, e o João, uma coisa básica, né? O professor Genival Veloso, nós temos livro dele, não é, da sua área. Na verdade, o toque, né, do médico, seja na avaliação do seio, seja no abdômen, num pescoço, porque as neoplasias tendem muito a se disseminar por via linfática, então essa palpação. Mas a consulta começa com a anamnese, não é? Com a anamnese. Todos nós sabemos disso. A propedêutica tem que ser completa. A propedêutica tem que ser completa. Essa anamnese tem que ser, no caso de oncologia, extremamente correta e completa, que ela começa pelos antecedentes pessoais e familiares. Então, no câncer de mama, não é? Nessa consulta, o médico já vai perguntar, teve algum parente de primeiro grau ou de segundo grau, principalmente em câncer de mama. Câncer de mama tem um histórico genético relativamente baixo, né? Aí vem as mutações de BR que a gente se tiver tempo, né, João? Porque há uma terminologia. Quando a gente fala, e o professor falou muito bem, genético, todos os cânceres são. Isso. Hereditário, só uma pequena parte. O câncer de mama de 5% a 10% e pode aumentar à medida que a gente for conhecendo as mutações. Né? Agora, este pequeno grupo que nós temos, e olhe como a coisa é complicada. Se eu tiver 2 gêmeas univitelinas, uma pode ter câncer e a outra pode não tê-lo. Dependendo... vai depender de hábito, estilo de vida. Hábito de vida, estilo Porque de vida. existe uma coisa chamada epigenética. A epigenética, ela faz que haja mutações onde não existia, ou atenuar onde existe. Né? Então, esse estilo de vida que o professor Marco Davi levou para a Escola de Ciências Médicas, levou para a Liga, que é não fumar, baixo consumo alcoólico, amamentar, né? Atividade física. Atividade física, né? A nutrição de qualidade, né? Ter cuidado com as radiações, né? Com esses aparelhos, não a radiação médica, né? Mas os acidentes radioativos, e eles tiveram um número de casos de câncer muito grande. Né? Tudo isso fizeram com que nós tivéssemos mais esse estilo de vida, inclusive o modo de vida. Então, isso já serve para nossos o estilo, por exemplo, nossos telespectadores. Chama-se fatores de proteção. Fatores, né? De proteção. Uma plantonista, uma aeromoça, uma médica plantonista, que não tem aquele seu horário fixo, né? Ela fica mais suscetível a desenvolver a patologia. Existem indicadores biológicos ou mediadores que fazem ou que propiciam o aparecimento do câncer? Sim. Agora, os pacientes que nós temos hoje, as mulheres de hoje, elas casam tarde, acima dos 30, elas fazem sua vida profissional,
tem poucos filhos ou não os tem. Né? Se não tem filho, não amamenta. Ou se amamenta em curto período. Né? Isso tem uma importância. Né? Não é dizer Isso é um fator que de aquela... risco, né, João? não pode se afirmar que aquela... menarca precoce e menopausa tardia. Isso, né? também são Isso fatores. aumenta Fica o mais... ciclo de menstruações e toda menstruação mexe na mama, né, nos hormônios. Fica mais exposta à carga hormonal. Né? Fazem uso de anticoncepcionais, né? E também fazem uso de terapêutica de reposição hormonal por mais de 5 anos e às vezes não regradamente e sem ter um profissional que regule aquilo ali até um certo ponto, né? Nossa, ok. José, coloca aí, tem umas fotos ainda, professor? De qualquer maneira, essa questão, enquanto põe as figuras, as estampas, essa questão do diagnóstico, autodiagnóstico, autopalpação, não é? Se sabe que, né, João, que nas mamas normais, padrão, ele é passível de ser feito pela mulher. Uma coisa é a autopalpação da mulher, ela conhece o seu corpo, então ela pode fazê-lo, qualquer alteração, precocemente. Então ela deve procurar o médico. Mas os tumores normalmente de mama, não a mama padrão normal, nem a mama mínima, nem a mama globosa, ele normalmente só é palpável com 2 centímetros ou mais. Não é? E aí já tem a quantidade de células no tumor imensa, e se geralmente tem células circulando, é isso que o professor João falou. É uma doença que desde a década de 80 já houve um trabalho mostrando que mesmo tumores iniciais podiam ter células circulantes, não é? Mas se puder botar uma sequência a gente vai ilustrar para o nosso... Embora que você tenha alguns tipos que assusta, mas tem algum volume, mas são tipos especiais, ó, a foto. Aí o anterior já tinha uma afirmação, aqui já é um óleo. Os seios é emancipação feminina, não é como as mulheres têm aquele movimento da fêmea, essa loura aí, com as melancias, daquele movimento feminino, fêmea, não é? Tem a queima dos sutiãs lá em cima. Então, a forma da mulher se afirmar, identidade feminina, tem muito a ver, e praticamente é o seio, não é? Não como uma ostentação, não é? Não como uma ostentação, um apelo sexual, sex appeal, mas como nós temos aí, o anterior era de Cavalcante, uma tela de Cavalcante, não é? O nosso grande pintor internacional, mulata sentada, não é? Não, o seguinte parece, mas é Modigliani, não é? Amadeo Modigliani, pintor italiano, extraordinário, conhecido pelos pescoços longos, esse quadro até os pescoços... Já traz um pouco desse detalhe. Né? Ele é conhecido, quando você chega a ver, aí já é Gustave Klimt, não é? Salomé, o nome dessa, não é? Um pintor realmente moderno, não é? Extraordinário, mas acho que tem outra tela dele, que é Salomé 1 e Salomé 2 também, é a mama que Gustave Klimt, pintor moderno extraordinário. Aqui Gauguin, né? Paul Gauguin. O Paul Gauguin foi companheiro, amigo de Rembrandt, talvez o maior amigo de Rembrandt. Rembrandt se dedicava a outros tipos de pintura, era natureza, não é? O Paul Gauguin foi para o Tahiti e pintou muitas mulheres tahitianas, né? Foi o grande amigo de Rembrandt. Foi a última imagem? Tem mais uma, não? Tem mais? Não tinha uma, era do Veronese, tudo mas bem. assim, era uma homenagem que nós podemos apresentar. Mas essa questão que a gente precisa deixar bem claro, que a mamografia, não é extremamente importante, não é, João? Como rastreamento, como diagnóstico precoce, aí a Rede Feminina de Combate ao Câncer, são essas voluntárias que nos prestam ajuda extraordinária, não é? Que promovem o Outubro Rosa, não é? Aqui o grupo, né, elas fazem corridas, elas cuidam da casa de apoio, não é? Lenita Quintela Vilela, que foi aqui nossa homenagem a uma figura que não estava mais conosco, Zé Aprígio Brandão Vilela, que junto com empresários de Alagoas, não é?
compraram um terreno, ajudaram a fazer a Casa de Apoio, que tem 40 leitos, que fica perto lá da instituição da Santa Casa, e pacientes do interior que não precisam hospitalizar, que passam a semana aqui, fazem radioterapia, quimioterapia, se preparam para a cirurgia. Aí várias fotografias das voluntárias que são extremamente importantes. No Outubro Rosa e sempre. Você mostra muito detalhes, né? Esses artistas, né? Também a música, né? Roberto Carlos, né? Os botões de blusa que você usava e a pouco desabotoava. Todo um contexto assim. A escultura também, na escultura tem muitas imagens, Rodin, Michelangelo Buonarroti, né? Muitos que Leonardo da Vinci também, né? Muitos se expressaram em esculturas com o seio feminino como beleza, como arte, né? Eu não sei se o Emerson colocou aí uma música para a gente encerrar, mas assim, que deixe aqui uma mensagem, tanto do Dr. João Aderbal quanto do Dr. Marcos Davi. Nosso programa a gente pensou que, mas só foi embora o tempo, muita cultura, filosofia, arte, na verdade é uma lição de cultura. O nosso programa está hoje, para mim, para o nosso telespectador, com o Dr. João Aderbal e o Dr. Marcos Davi. Professor João Aderbal. Dizer para a mulher alagoana, principalmente, que quanto mais cedo for diagnosticado o tumor, mais a chance de cura. E essa se aproxima entre 90% e 95%. E é preciso também dizer que, certa feita, só historicamente, eu fui entrevistar sobre quem fez a primeira mastectomia aqui em Alagoas, que veio tipo uma solicitação da sociedade brasileira, e eu fui até a academia e lá estava o nosso querido professor Ibigato. Eu certo que ele iria dizer que foi ele. Quando ele disse, fez aquele gesto tradicional que ele fazia, aquele fungado, o ombro, e disse-me, meu filho, não foi o Albino Magalhães. E o Albino Magalhães foi um desafeto dele, né? Então, você vê. É o que eu acho bonito na ciência, né? Que a verdade tem que ser privilegiada, né? É por isso que a sua verdade, Gerson, é a última. Quando vocês que fazem a medicina legal e contribuíram muito, e a gente não salientou essa parte, quando dos estudos, né, que foi que propiciou saber os locais das metástases, para onde o tumor se disseminava, né? Então, quando se junta o que se quer saber, né? Você ia lá no Instituto de Medicina Legal de Nova York, você encontra tumor de mama, que acaba não sabendo nem que tinha, né? Tumores de próstata indolente, e vai lá e pega, né? Hoje, o novo diretor do ML, o Diogo Nilo, né, foi aluno nosso. E a primeira coisa que ele providenciou foi um grupo de estudos e pesquisas serão feitas nesse sentido. Muito bem. Brevemente, já estamos com 3 pesquisas em andamento e muito será contribuída à população científica, à população médica alagoana e à sociedade. Professor Marcos, já vi suas considerações. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade, com muita honra, né? Colega que eu prezo e admiro tanto, o Gerson Odilon, professor, nosso colega confrade da Academia Alagoana de Medicina, o João Aderbal, com quem eu convivo diariamente nessa luta. Referendar mais uma vez que a mamografia deve ser feita a partir dos 50 anos, obrigatoriamente, embora a Sociedade de Mastologia ache que possa antecipar, isso é uma questão que deve ser conversada com o médico,
não é? O Sistema Único de Saúde disponibiliza mamografias suficientes, a mulher tem que se mobilizar, fazer a mamografia obrigatoriamente a partir de 50 anos. Se tiver histórico familiar, isso tem que ser particularizado, se ela tiver parentes de primeiro grau na família, mulheres que tiveram câncer, ela deve antecipar esses cuidados. E, finalmente, dizer que nós contamos com o apoio dos colegas, e o João tem sido fundamental, você, num momento como esse, para levar informação. Contamos com o apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que também conta com a ajuda da alta direção da Santa Casa, para manter a loja, manter a casa de apoio. E assim nós esperamos que possamos ajudar a mulher alagoana a fazer diagnóstico precoce, e, como o João falou, diagnosticar tumor pequenininho e salvar a vida e manter a mama intacta, né? Manter a sua mama íntegra e intacta. Muito obrigado mais uma vez a você e a TV Mar. Sou eu quem agradece a vocês dois, foi uma alegria tê-los, né? Tivemos aqui conhecimentos das mais diversas formas, e você, telespectador, que ganhou esse presente, fiquem certos que na próxima semana nós teremos outros convidados aqui no nosso programa Medicina em Destaque. Um abraço para todos. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.